A todos, eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Um bom sábado a todos, que Deus acompanhe cada um de vocês. Obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho e, acima de tudo, que nós possamos não só fortalecer as plataformas, como compartilhar reais conhecimentos. Meus amigos, chega a ser cômico durante uma transição de governo não ter, por parte de um presidente eleito, a sua equipe econômica. Ora, muitos falam que os consolidadores do Plano Real terão espaço no governo. Ora, muitos falam que o ex-ministro da Educação e pior prefeito da história de São Paulo, Fernando Haddad, ocupará o posto da economia. As declarações dadas por parte dessa política econômica a qual eles querem instaurar vêm sorrateiramente tirando investidores do país. E os apoiadores assim dizem que o mercado não está preocupado com a fome, a miséria e a pobreza. Mas eu pergunto a vocês, a rainha das pedaladas e candidata derrotada ao Senado Federal em 2018, ela fez um estelionato econômico eleitoral nas eleições de 2014. Em menos de 3 meses após reeleita, ela puxou para cima a taxa básica de juros. Isso era o reflexo de que a economia não iria crescer e que os investidores estavam sacando seus investimentos daqui do Brasil. Então ela chegou ao ponto de manipular as contas públicas, onde ela tentou inclusive pedir autorização ao Congresso Nacional para não fazer superávit primário, né? E isso, como por vias de consequência, mostra que em momento algum se tinha metas econômicas e muito menos transparência. Apenas os investimentos que o Brasil tinha, que provocavam crescimento, é que cobriu os rombos. E quando a economia parou de crescer, né, onde o Estado estava só adiando o problema, nós sofremos as consequências desses fatores e a conta chegou pesada para nós pagarmos. E qual é a consequência disso agora? O fato é que o ministro Paulo Guedes estava buscando todos os contextos ideais com o intuito de reduzir significativamente a burocracia e a carga tributária, e tomou medidas eficientes para que o superávit anual crescesse de forma significativa. A dívida pública foi devidamente reduzida e os investimentos aplicados de forma estratégica. Porque há muitos anos o Brasil gastava muito e gastava mal. E esse modelo econômico provoca inflação desenfreada e com isso gera grandes especulações negativas macroeconomicamente falando. E isso chega na atividade econômica e na produtividade, porque leva o governo a ter que subir os juros e, como consequência, provocar a automática recessão. Logo, tudo aquilo que é falado pelo governo que está para entrar mostra que não tem nenhum tipo de compromisso com os gastos públicos, principalmente, e nem ao menos quer se saber aonde vai tirar determinados recursos para prometer
determinados momentos que envolvem a questão do próprio controle da inflação, da geração de emprego e o pagamento do Auxílio Brasil, mostra que quer furar o teto de gastos. E se ele quer furar o teto de gastos, já mostra que ele está suprimindo tudo que ele vinha falando de forma desesperadora, quando ainda estava na incerteza de se ganhar a eleição. Ora, o teto de gastos públicos, muitos tentam dizer, né, principalmente os verdadeiros reis das fake news, que foi superado durante 4 anos do nosso presidente Jair Bolsonaro. Mas é bom lembrar que no ano de 2020 nós tivemos uma pandemia onde os mesmos que estão criticando quem ultrapassou o teto de gastos, né, defendeu o fique em casa, que economia era secundária, o importante era salvar vidas. E a cabeça dessas pessoas, elas não modificaram o pensamento, pelo contrário, elas continuam acreditando que o procedimento é esse mesmo. E isso, sem sombra de dúvida, faz com que o Estado tenha que imprimir mais dinheiro para pagar esses contextos e, como consequência disso, sofrer uma grande redução das suas reservas e, além de tudo, aumentar o déficit público, porque, afinal, sem sombra de dúvida alguma, à medida em que o país está se endividando, causa-se problemas com relação a quem investe nos títulos da dívida pública, visto que sabe que está passando por um período onde o endividamento excessivo pode causar sérios problemas. E isso explica a desvalorização do câmbio no ano de 2020, principalmente, e a inflação desenfreada que muitos tentaram pôr a culpa no governo. Mas, na realidade, tudo que já vinha acontecendo era o seguinte: que além da conta do fique em casa, existem problemas de anos que estavam maquiados pelos governos anteriores, que só adiaram o problema. Como que eles adiaram o problema? Através de subsídios e de compensação, causando grandes sangrias aos cofres públicos. Não existe você querer criar uma meta de crescimento na economia tirando dinheiro da própria economia, porque afinal é como você encher uma piscina tirando água de um lado e despejando no outro. A quantidade é a mesma e, como consequência disso, o crescimento se torna artificializado, visto que acaba gerando déficits a longo prazo, e com isso faz com que você tenha que pagar essa conta numa proporção desenfreada, e isso eleva as taxas de desemprego, principalmente. Afinal, dinheiro, recursos, eles estão lastreados ao seu crescimento e à sua probabilidade de se desenvolver em termos industriais, principalmente. Muito mais do que isso, nós sabemos tudo que Jair Messias Bolsonaro, durante todo esse período, buscou fazer para salvar o nosso país de todas as grandes debandadas que institucionalizam a corrupção. Combateu as pedaladas fiscais, destituiu inúmeros cargos que envolvem a destruição da máquina pública e acabou com repasses de recursos e
e benefícios para determinados grupos que sempre se beneficiou às custas do dinheiro público e com isso sempre fez vista grossa à corrupção. E hoje dizem apoiar o suposto presidente misteriosamente eleito em nome da democracia. Vale a pena criar baixo crescimento econômico em nome da democracia? Vale a pena criar falsas metas de superávit para fazer com que o povo brasileiro pague essa conta e isso leve aos grandes expurgos de longo prazo causado por eventuais recessões? E hoje eu vejo algumas pessoas reclamando do baixo aumento do salário mínimo. Mas eu te pergunto, por que o salário mínimo nesse período aumentou tão pouco? É preciso ter cautela, haja visto que o crescimento do PIB nacional do governo Jair Messias Bolsonaro foi acima da meta esperada pelo mercado, pelas últimas crenças dos últimos anos do país em relação ao que se vinha acontecendo na proporção das grandes manipulações que causaram as destruições, principalmente após 2014. E você recuperar a vasta confiança a longo prazo é muito complicado. Logo, em 4 anos muito se plantou e muito se fez. Obras foram recuperadas, investimentos estratégicos idem, e isso estava fazendo com que novos empreendimentos fossem recuperados. Por exemplo, a Rede Avan, do empresário Luciano Hang, vai suspender investimentos a partir do final de 2023, porque as incertezas que podem vir a ocorrer nesse país geram grandes protestos a investidores de visibilidade como ele. E isso, sem sombra de dúvida, chega em todos os setores da economia. Afinal, é muito fácil determinadas figuras quererem defender um determinado contexto. Empresas que conseguirem crescer num modelo de governo recessivo é porque com certeza poderá estar recebendo algum tipo de vantagem indevida à moda Odebrecht na Lava Jato. Caso contrário, se torna inviável sobreviver num país que quer inchar o Estado e aparelhar as repartições e, mais que isso, fechar a economia com taxações e tributações e destruir o livre mercado. Um abraço a todos e que Deus acompanhe a cada um de vocês. Um ótimo fim de semana.